Esse vídeo é um vídeo de retribuição da quadrilha Chamego na Roça, em atendimento à Lei Aldir Blanc, através da Prefeitura Municipal de Mucajaí. Bem, a nossa proposta é fazer uma oficina de criação de quadrilhas, direcionada à comunidade em geral e à escola. O nosso projeto, ele visava a confecção de mochilas, tem uma delas, justamente para que a gente consiga colocar os nossos trajes, muito especialmente os trajes das meninas, que eles são bem maiores. Aqui estão as logomarcas nas mochilas e é isso. Bem, a questão da quadrilha junina, o primeiro passo que ele deve ser dado é justamente a definição do tema, que talvez seja o momento mais importante. Essa definição do tema, ela tem que passar por uma pesquisa muito grande, uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa bem criteriosa, porque de uma forma ou de outra, aquilo que você vai apresentar lá na frente é uma aula que você vai dar. E essa aula tem que ser bem dada. E fica muito complicado quando, por exemplo, o animador da quadrilha, ele chega lá falando que vai apresentar um shot. E aí a música que toca é um baião e a coreografia dançada é um chachado. E isso pode até parecer alguma coisa diferente, mas acontece bastante. Por isso que é muito importante se dedicar à pesquisa, aquilo que você vai fazer, aquilo que você se propõe a fazer. Essas pesquisas, elas podem e devem ser feitas em loco, ou internet, livros, revistas, para que você esteja bem embasado daquilo que foi proposto a fazer. E tem um detalhe que deve ser observado: não somente as pessoas de diretoria, o animador, que devem saber do tema. O grupo inteiro, ele tem que saber o que ele vai fazer. Quando alguém perguntar, ele tem que estar com aquilo na ponta da língua, ele tem que saber falar. E logo em seguida, tem que ser definido o repertório, que não deixa também de ser tão importante quanto. E esse repertório, ele tem que estar dentro do tema, ele tem que estar falando no tema. Independente do estilo de música, independente do estilo musical. De repente você pega lá uma música romântica, mas se ela está falando algo do seu tema, você pode aproveitar essa música, de repente regrava ela, faz uma mixagem diferente para que ela possa ser utilizada. E quando você fala de música, automaticamente na sequência já vem coreografia. E aí que tem uma grande preocupação com as coreografias, que elas têm que estar de uma forma muito clara, muito limpa. A gente fala que fica muito poluído quando muita gente se movimenta ao mesmo tempo e você não sabe, na verdade, o que eles estão fazendo, o que eles estão se propondo a fazer. Então essas coreografias, elas têm que estar limpas. É muito comum hoje as quadrilhas entrarem em quadra, entrarem numa formação A4, ela apresenta 30 minutos e não sai dessa formação. E aí onde é que está a evolução? Onde é que está a beleza da coreografia? A quadrilha tem que se movimentar na quadra. De repente, coreografia que utiliza os 4 cantos, utiliza o meio, faz rodas, 2, 3 rodas diferentes, que a quadrilha realmente evolua na quadra, que ela não fique só naquele espaço como se fosse aeróbica, né? Tem que ficar muito atento quanto a isso.
Uma outra situação também é a questão dos trajes. Os trajes, eles têm que estar de acordo com o tema. E não necessariamente ele tem que ser como as escolas de samba, tem que estar caracterizada com aquilo. Ele tem que ter alguns elementos que remetem ao tema. E muito interessante é quando nesse tema você consegue colocar alguns elementos naturais da região. Ficaria muito interessante se fosse utilizar esse tipo de elementos, né? Ficaria muito bacana. As cores, na verdade, elas têm que ser observadas pensando na iluminação que se utiliza, pensando na cor do fundo da quadra. Elas têm que ser pensadas nisso para ela poder dar um contraste direitinho, para a coisa ficar bacana. E tem uma situação que nos deixa com uma certa preocupação, é que as quadrilhas daqui, elas são conhecidas no Brasil afora, em função da utilização da saia grande. E hoje a gente está vendo as quadrilhas com roupa parecendo roupa de ciranda. Utilizando o que se utiliza no Nordeste. Esquecendo que nós acabamos mandando um grupo de quadrilheiros daqui para os Estados Unidos justamente por causa do giro da saia. Tem que pensar nessa situação. A questão dos adereços, eles têm que estar muito bem entrosados dentro do tema. Os adereços eles têm que ser de fácil utilização, leve, que dê para ser utilizado, dê para ser colocado e retirado de uma forma muito rápida, para que não venha trazer atropelos durante a apresentação. E também a questão do cenário. Algumas pessoas, alguns grupos chamam de alegoria. Eu prefiro chamar o cenário, porque envolve o todo. Isso tem que estar muito claro. E outra coisa, a equipe que trabalha, aquela equipe de apoio que faz aquele trabalho ali, eles têm que estar caracterizados, têm que estar melhor arrumados. A gente olha nas quadrilhas, por aí, o cara de bermuda, de camiseta, de sandália. Alguns só tem um pedaço de papelão. O ideal é que tenha um uniforme específico identificando as mulheres que ajudam. Esqueçam o salto alto. Lá vocês vão ter que correr, se movimentar para um lado para o outro. São algumas dicas que nós podemos repassar e a gente fica à disposição para qualquer dúvida, nos consultarem, que a gente está aí para ajudar.